De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É profundo e nos leva a uma reflexão. Nada fica escondido diante de Deus, nada, absolutamente nada. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O pensamento não chegou à mente, ele já sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele já sabe qual é. A palavra dele nos diz que ele tem conhecimento até dos afetos do nosso coração. Afeto do coração é sentimento. Ele diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Davi escreve no Salmo 139: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os dias da minha vida. Ele era uma substância ainda informe, ele não tinha forma ainda, mas Deus já sabia tudo, absolutamente tudo, que ele viveria e que aconteceria com ele. Então Deus tem o conhecimento prévio do que ainda não aconteceu. Passado, presente e futuro para ele são a mesma coisa. Deus sabe de tudo, nada fica encoberto, tudo está patente aos olhos dele. Então, quando falamos que temos que confessar os nossos pecados, é uns aos outros, porque Deus já sabe, não há nada que ele não saiba. Os mandamentos: tema a Deus e guarda os mandamentos. Por que temer a Deus? Não é um medo avassalador, é um temor reverencial. O temor a Deus significa ver que ele é quem ele é, saber que ele é o Todo-Poderoso, saber que ele é justo, saber que ele tem leis e que ele aplica toda a retidão dele sobre todo o universo. Ele não toma partido de ninguém, Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas. Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando aqui diz guarda a palavra, é guardar no coração, guardar no íntimo, no interior. Às vezes você guarda alguma coisa, esquece numa gaveta, nunca mais se lembra. Não é isso. Guardar é fazer guarda, é dar uma visão dela especial na sua vida. Tudo aquilo que Deus falou é para o nosso bem. Todos os mandamentos de Deus, eles não têm a finalidade de nos limitar à liberdade. Os mandamentos de Deus têm a finalidade de nos proteger, guardar a nossa vida do inimigo, porque todas as vezes que transgredimos e pecamos contra o Senhor, abrimos uma janela no mundo espiritual e o inimigo entra ferozmente para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus nos ensina que em Jesus há vida abundante e que no inimigo há morte, roubo e destruição, porque esse é o papel dele. E Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Os mandamentos de Deus estão fixados na palavra. A palavra de Deus é vida, ela é eficaz para nós. Ela vem para nos limpar. Quando ele disse para Josué que Josué seria bem sucedido se meditasse na palavra dia e noite, aprendesse os decretos, aprendesse os princípios e praticasse. Porque não adianta você saber a palavra e não praticar a palavra. Quando Deus fala que nós temos que ter vida e vida em abundância, é porque esse é o desejo do coração dele. Ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que homem nenhum sofra nas mãos do inimigo. Não há desejo no coração do Deus Todo-Poderoso, que também é Pai, de vermos padecendo nas mãos do nosso inimigo. Então, não há nada na nossa vida que não deve estar à luz do Senhor, exposto na luz. A palavra de Deus nos ensina que se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão de pecados e purificação. Purificação é limpeza.
Perdão não é sinônimo de purificação. Purificação é limpar, é tirar tudo aquilo que é sujidade, tudo aquilo que impede que venha o Espírito Santo e haja na nossa vida. Então nós temos uma decisão a tomar. É a nossa escolha. Fazer coisas que a gente acha que vão ficar escondidos, não ficarão escondidos, nada. Nenhuma ação nossa ficará escondido, nenhum ato nosso será oculto, nenhum ato nosso será encoberto. Tudo virá à luz, aquilo que é falado às escondidas virá à luz. A Bíblia diz que de toda palavra proferida nós vamos prestar contas no dia do juízo. Toda palavra lançada de maldição, toda palavra lançada de menosprezo, de julgamento, tudo isso vai vir à luz. O Senhor quer que andemos em retidão, que falemos em retidão, que os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos estejam diante dele com limpeza, porque até os nossos pensamentos são esquadrinhados por ele. Ele diz que o nosso coração é esquadrinhado por ele. Enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Esquadrinho o coração é a alma, são os sentimentos nossos. Tudo aquilo que nós pensamos que está em oculto, porque apenas sentimos, não falamos, não trouxemos à luz, não é oculto, Deus sabe. E Ele quer que a nossa vida seja por inteira limpa diante dEle. Não temos nada do que nos envergonhar. A palavra de Deus diz que temos que apresentarmos-nos como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem nada do que se envergonhar, nada do que se envergonhar. Obreiros aprovados. Então há uma possibilidade de reprovação. Reprovação dos nossos pensamentos escusos, reprovação dos nossos atos iníquos, reprovação da falta de retidão nossa. Então, quando Davi fala para Deus, sonda o meu coração, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau, sonda a minha alma, sonda o meu interior, sonda aquilo que me é oculto, aquilo que me é encoberto ainda, aquilo que está sendo gerado em mim, pela minha humanidade, que pode estar manchada pelo pecado. Deus quer nos limpar, queridos. Ele quer nos dar uma vida que tenha a glória dele. Quando o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, lá no Éden, ele tinha a glória de Deus. Quando a Bíblia fala que todos pecaram em Adão e foram destituídos da glória de Deus, você é destituído de alguma coisa que você já teve. Você já teve essa glória, essa retidão, esse caráter de Deus imprimido em você, no seu caráter. Mas o pecado nos tira isso. O pecado nos traz sujidades. Agora podemos ser limpos, limpos pela palavra. Jesus fala que podemos ser limpos por essa palavra. Quando nós nos convertemos, não estamos limpos ainda. Aquele que está em Cristo é nova criatura? Sim. Nasceu de novo, é nova criatura. Mas ele não está limpo ainda. Por isso Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. E vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a palavra são os mandamentos, a palavra são as regras, as palavras são os preceitos que Deus tem para nós. Por isso que diz Salomão, de tudo que se tem ouvido a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos.